Saudações, gente bonita, mestre Leida falando. Eu vou ler e comentar para vocês uma matéria muito interessante publicada no Ind.k, chamado Como a China Poderia Redolarizar o Mundo. É muito interessante. Muito bem, a China emitiu muito recentemente um título em dólar americano na Arábia Saudita, atingindo o coração do petrodólar. Essa foi uma emissão de títulos insignificante, 2 bilhões de dólares. Mas o que é interessante é a taxa e a absorção. A China conseguiu emitir títulos denominados nos Estados Unidos basicamente na mesma taxa que os Estados Unidos. Eles são quase tão bons quanto o gilt. Isto não é desdolarização, mas redolarização, usando dólares americanos para subverter os Estados Unidos. Para referência, quando o Sri Lanka emitiu títulos em dólares no ano de 2022, eles foram negociados com um prêmio de aproximadamente 9%, que é um risco muito alto. Quando a Alibaba emitiu títulos em dólares em 2017, eles foram negociados a 1,08% acima da taxa de juros dos Estados Unidos, que é um risco médio. Mas quando a China emitiu os títulos na semana passada, todavia, eles foram negociados a apenas 0,007% até 0,029% acima da taxa e foram subscritos em excesso em 19,9 vezes. Como disse um comentarista chinês, substituímos o Federal Reserve. Não exatamente, mas você pode ver uma novos órgãos secularum tomando forma. No filme Scarface, quando Scarface começou a ganhar muito dinheiro, ele teve outro problema. O que fazer com ele? Esse é o problema que os países da OPEP enfrentaram após o choque de petróleo dos anos 1970. Depois de nacionalizar seu petróleo, eles estavam de repente ganhando bilhões de dólares em receita de petróleo e não tinham ideia do que fazer com tanto dinheiro. Até que os países coloniais, que tentaram apenas roubar o petróleo, chegaram a um acordo astuto. Eles deixariam os petroestados ganharem seu dinheiro, contanto que os estacionassem em bancos ocidentais. Ideal e ideologicamente, esse dinheiro deveria ter ido para outros países em desenvolvimento, mas a ganância foi maior que a solidariedade. Como Glenn Gray escreveu, abre aspas, em termos simples, os produtores de petróleo não queriam correr o risco de despejar seus ganhos diretamente nos países em desenvolvimento. Fecha aspas. Em vez disso, quando exportadores de petróleo começaram a mudar de depósitos bancários de curto prazo para comprar títulos de médio prazo, eles favoreceram as nações industriais por uma margem enorme. França, Japão, Estados Unidos e até mesmo, imprudentemente, a Grã-Bretanha. A OPEP colocou seu dinheiro de volta nos bancos brancos e lentamente foi recolonizada de forma sorrateira. Agora a OPEP está sediada na Europa e a maioria das nações fundadoras foram golpeadas, invadidas, sancionadas ou ocupadas militarmente. O que as nações produtoras de petróleo descobriram foi que, embora pudessem controlar o petróleo, se não controlasse o dinheiro, não controlariam merda nenhuma. O que aconteceu então foi um acordo não escrito entre os Estados Unidos, como herdeiros coloniais, e a Arábia Saudita, como o mais poderoso dos petroestados. Os Estados Unidos os deixariam ganhar dinheiro, conquanto que fosse dinheiro dos Estados Unidos, dólar. A Arábia Saudita não é um país real, não tem uma moeda real. Ela está atrelada ao dólar americano desde os anos 1980. As pessoas dizem que o dólar americano é uma moeda fiduciária, o que significa basicamente inventada, mas não é. É lastreada pelo petróleo. É por isso que é chamado de petrodólar. E é isso que torna o simbolismo de uma emissão de títulos chineses na Arábia Saudita tão grande. A Arábia Saudita era o coração do petrodólar e a China está mostrando que pode bater em um tambor completamente diferente. Como ilustração do que essa emissão de títulos fez e poderia fazer, vamos dar um zoom no que acontece. É assim que o comércio, de maneira extremamente simplificada, se parece entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita vende petróleo para os Estados Unidos, que pagam em dólares. A Arábia Saudita não sabe o que fazer com esses dólares, então compra títulos do Tesouro dos Estados Unidos para ganhar algum juro. É assim que o diabo te pega, na taxa de juros. Lembre-se que o Império Branco tem duas armadilhas: a armadilha da dívida para os países pobres e a armadilha dos ativos para os países ricos. A Arábia Saudita está na última.
não importa o quanto eles distorçam. Eles podem controlar seu petróleo, mas o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, em última análise, detém seu dinheiro, e é aí que está o verdadeiro poder. Esse sistema, todavia, só funciona bem enquanto A, a Casa de Saúde confia nos Estados Unidos para manter seu dinheiro, e B, o dólar americano compra as armas e a tecnologia de que eles precisam. Hoje, no entanto, ambas essas condições mudaram. A América armou sua moeda e destruiu seu armamento. A América sancionou a Rússia e perdeu para as armas russas no campo de batalha. A América sancionou o Iêmen e perdeu para eles no Mar Vermelho. Esqueçam o Afeganistão e todas as derrotas históricas que eles tomaram. As armas mais caras do mundo nem mesmo conseguem subjugar as pessoas mais pobres. A América, em resumo, quebrou o bastão e comeu a cenoura. Na verdade, não está claro o que motiva alguém a seguir os Estados Unidos além da pura inércia. A América não faz nada que vale a pena comprar, e suas armas só servem para massacrar mulheres e crianças indefesas. As armas dos Estados Unidos, mesmo que estivessem disponíveis, parecem de má qualidade, e sua moeda parece obscura. Por que alguém deveria comprar isso? A resposta, para as pessoas que ainda não foram expulsas, é SWIFT. Não há alternativa, como disse Margaret Thatcher. Mas expulsar a Rússia desse sistema foi um golpe para si mesma, porque mostrou uma alternativa clara. A Rússia não apenas sobreviveu, como prosperou fora do sistema financeiro dos Estados Unidos. Agora, inclusive, ultrapassando a Alemanha e Japão em termos de PIB. Como a Rússia é tão grande e tão rica em economia real, todos os outros, incluindo os Estados Unidos, continuaram lidando com eles. Vendo isso, e a escrita na parede, a China está trabalhando em seu próprio plano de saída, antes que seja tarde demais. Observe que nenhuma dessas pessoas queria especialmente desvalorizar. A América está apenas fazendo isso. Nesse sentido, você pode ver a emissão de títulos China, Arábia Saudita, dólar, como um experimento. E se, em vez de dolarizar, nós redolarizássemos o mundo? Como seria isso? Bom, um pouco assim. Neste sistema hipotético, a Arábia Saudita tem uma escolha. Eles podem depositar seus dólares com os Estados Unidos cada vez mais perturbados ou com a China cada vez mais poderosa. Então, em vez de receber o pagamento em dólares, eles simplesmente usam os dólares como script para obter coisas que eles realmente querem, como trens e equipamentos militares que podem ser entregues em menos de uma década. Se você pegar essa pequena emissão de 2 bilhões como um teste de hipótese, ele funciona pela metade. Pelo menos em pequena escala, a China conseguiu emitir um título em dólares americanos basicamente na mesma taxa do Fed, com 20 vezes mais dinheiro esperando para entrar. Agora vamos ficar ainda mais teóricos. E o resto do mundo? Lembre-se que o pecado original da OPEP foi esquecer seus irmãos colonizados e que eles foram recolonizados após sua pequena rebelião. Como a China poderia ir até o fim, até a libertação financeira? Bom, para isso eu vou confiar um pouco na especulação da internauta chinesa Ping Yuan Gongji via Twitter. Eu traduzi isso automaticamente, então leve com cuidado. Quaisquer erros são meus e dos algoritmos. Ping Yuan Gongji propôs o seguinte: o processo específico dessa questão pode ser simplificado da seguinte forma. Tomamos emprestado dólares americanos da Arábia Saudita, então os damos a um terceiro país. O terceiro país paga a dívida dos Estados Unidos e nos dá recursos. Damos à Arábia Saudita produtos de alta tecnologia. Os dólares americanos do terceiro mundo são acelerados para fluir de volta para os Estados Unidos. E a inflação do dólar americano, por sua vez, acelera o empréstimo de dólares americanos para a Arábia Saudita, formando um círculo perfeito. A Arábia Saudita vende dólares, obtemos recursos, os países do terceiro mundo pagam as dívidas, a Arábia Saudita obtém produtos de alta tecnologia e os Estados Unidos obtêm de volta os dólares que eles imprimiram. É uma situação ganha-ganha para todas as partes. E o mundo inteiro ganha. Bom, isso diz a internauta. Na prática, os Estados Unidos perdem, porque como eles vão lidar com tantos dólares? Na verdade, essa proposta basicamente diz que a China pode transformar o dólar em um ativo subjacente, em vez de uma moeda real. Hoje, negociamos com muitos países sancionados pelos Estados Unidos dessa forma. Dê-me 10 milhões em petróleo, então ele dou 10 milhões em produtos industriais. O dólar americano é apenas uma ferramenta de precificação e parece que está envolvido, mas não está.
Para eliminar a hegemonia do dólar, em resumo, não é necessário eliminar o dólar americano. Também podemos tornar o dólar americano uma unidade de conta desnecessária com o tempo. A razão pelo qual isso foi realizado é, em primeiro lugar, porque a China é a fábrica do mundo. Somente a China pode produzir produtos industriais e produtos de alta tecnologia que outros não podem comprar dos Estados Unidos e da Europa. Em segundo lugar, a China tem uma forte capacidade de manter um superávit comercial. Ela sempre tem muitos dólares americanos em suas mãos. Quem tem mais dólares americanos é o Federal Reserve, finalmente. É porque a China tem virtudes marciais abundantes. Se outro país, abre aspas, ajudasse os Estados Unidos a emitir dívida dos Estados Unidos, fecha aspas, a formação de porta-aviões dos Estados Unidos teria chegado na porta desse país há muito tempo. No entanto, na frente da China, os Estados Unidos também têm que ficar quietos. Essa é uma ideia fascinante. Como você pode ver, em vez de tomar o caminho tradicional que discutimos, reciclar dólares para a América, em vez de tomar o caminho menos tradicional de reciclar dólares para a China, que também não os quer, esse modelo recicla os dólares para o sul global. Então, os países do sul global devolvem esses dólares para a América e o ciclo e o feitiço é quebrado. Isso poderia, teoricamente, ter o efeito do mundo ser capaz de negociar e investir em dólares sem financiar as guerras da América no mundo. Eu penso comigo mesmo, como Louis Armstrong, na canção sobre o mundo maravilhoso. Isso, é claro, muito extrapola uma única emissão de títulos que vale talvez alguns dias de bombardeio. Mas há muita coisa acontecendo nesses últimos dias. Guerras comerciais, rumores de guerra e uma grande depressão nos bastidores. Ao mesmo tempo, tudo que chamamos de economia é apenas um empate no meio ambiente, que está entrando em colapso. Sobre todos nós, humanidade inteira, pecadores e não pecadores. Todo mundo está vendendo títulos contra um futuro que não existe, América. China, todo mundo. Todo mundo está jogando a batata quente como um dólar que ninguém quer ficar segurando, mas o planeta está se transformando em um forno de toda maneira. É um consolo frio nesses tempos quentes assistir à desdolarização do mundo ou à sua redolarização. Sabemos que o império não vai parar de matar até que não consiga fazer mais nenhuma matança. Mas qual é o sentido de ser libertado em um deserto? Eles disseram que os mansos herdariam a terra, mas não disseram em que forma ele estaria. Por mais que eu anseie em ver o Império Branco queimar, que consolo é a vingança se o planeta morrer? Algum consolo, algum. Pelo menos podemos ver os colonizadores irem à falência antes que o mundo inteiro se quebre. Bom, essa proposta de redolarização é simplesmente brilhante. Absurdamente brilhante. Porque resolve o problema. Na verdade, devolve o problema para quem o criou. O que os Estados Unidos fizeram ao longo das décadas foi entupir o mundo de dólares sem ter mercadorias para trocar por esses dólares. Por isso eles conseguiram financiarizar a sua economia. Por isso a economia deles é baseada em serviços. É basicamente porque eles não têm mercadoria para entregar em troca dos dólares que eles emitem de maneira compulsiva. Agora, a situação proposta pela China e testada pela China com sucesso permite que esses dólares voltem para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo que permite que os países paguem as dívidas em dólar, que é o que empobrece a América Latina e a África, essencialmente. Permite que a Arábia Saudita e a China se livrem dessa moeda que não tem valor e faz com que os Estados Unidos herdem um lixo que eles mesmos produziram. Porque uma vez na América, esses dólares vão servir para fazer o quê? Para comprar quais mercadorias? Eles não produzem mais. A capacidade industrial dos Estados Unidos é basicamente ridícula. Certo? Eles não têm mais capacidade industrial. Então o que eles vão fazer com tantos dólares? Bom, eles vão passar por um processo inflacionário. E como eles vão reagir a esse processo inflacionário? Provavelmente como todos os liberais fazem, né? Aumentando a taxa de juros. Só que, se os dólares voltarem para eles e eles aumentarem a taxa de juros, a dívida deles vai explodir. A dívida deles já está explodida. Se explodir ainda mais, bom, é evidente que o país vai para a vala, né?
Não tem muito o que fazer. Então, essa é uma solução absolutamente brilhante. A Rússia conseguiu se transformar de sexta na quarta maior economia do mundo, basicamente deixando de utilizar o sistema SWIFT. Veja, só por não utilizar o sistema SWIFT, não ser roubada pelo sistema SWIFT, ela passou de sexta para a quarta maior economia do mundo, apenas não pagando a taxa de senhoriagem que os Estados Unidos cobram para quem usa a moeda deles. Então essa é uma estratégia brilhante. Eu já expliquei que o dólar é como se fosse uma bala, só é perigosa se estiver em alta velocidade. Quieta, parada, ela não oferece risco algum. Então, basicamente, a estratégia russa é substituir o sistema SWIFT. Não é que vamos desvalorizar o mundo. Não é que vamos fazer isso. O que nós vamos fazer é criar alternativas ao uso do dólar. Pronto. Vocês podem comprar, pagar qualquer coisa sem usar a moeda americana, usando as próprias moedas. Essa é a estratégia russa. Só que ela deixa um problema muito grande. Eu já falei muitas vezes sobre isso. O problema muito grande que ela deixa é o seguinte: o que países que têm enormes quantidades de dólares, que estão nos BRICS, que são muito poderosos, especificamente, eu sempre citei esses dois países, Arábia Saudita e China, vão fazer se o dólar deixar de ser utilizado? O que eles vão fazer? Essa é a questão. O que eles vão fazer? Bom, não havia uma solução. Os chineses acabaram de criar uma. Eles criarão mecanismos para se livrar desses dólares, passar esses dólares para países que devem aos Estados Unidos, pagar aos Estados Unidos, e fazer com que esses dólares retornem aos Estados Unidos e voltem para a lixeira de onde eles saíram. Quer dizer, o único que vai sair prejudicado nessa história toda são os próprios Estados Unidos da América. Então, essa solução chinesa resolve o grande problema da solução russa. Qual que era o grande problema da solução russa? Deixar de utilizar o SWIFT. O grande problema da solução russa é, e eu já disse isso várias vezes, já venho dizendo isso há muito tempo, o que fazer com trilhões de dólares que estão em mãos, principalmente da China e da Arábia Saudita. Quer dizer, esses países perderiam trilhões de dólares em riqueza. Mas agora, com essa medida sino-saudita, eles não vão perder dinheiro algum. O único que vai perder vai ser os Estados Unidos. E assim que esses dólares entrarem, repito, reitero, as coisas para eles ficarão ainda piores. Por quê? Porque eles terão dólares de mais e mercadorias de menos. Trump não está falando em sancionar mercadorias importadas? Ora, se eles não produzem e sancionam as importadas, eles vão comprar o quê? Ainda mais com tantos dólares lá. Isso é óbvio que vai gerar um enorme processo inflacionário, que eles vão combater, repito mais uma vez, elevando a taxa de juros, que vai levar a desemprego, que vai levar a crise e que vai levar a um endividamento ainda maior, por parte dos Estados Unidos. Se a dívida já está enorme, se os problemas dos Estados Unidos são causados por essa dívida enorme, imagina se ela crescer ainda mais. E continuar crescendo e crescendo descontroladamente. Ao mesmo tempo que a inflação também cresce e a economia entra em recessão, a famosa estagflação. Pronto. Não precisa dar tiro, não precisa de guerra. É só deixar os Estados Unidos engasgarem no próprio vômito, que é a emissão de moeda descontrolada e o uso dessa moeda como arma, né? Quer dizer, tudo isso, como o autor disse lá atrás, era desnecessário. China não queria desdolarizar. A Arábia Saudita não queria desdolarizar. Eu mesmo falei isso muitas vezes. Quem quis desdolarizar ao usar o dólar como arma foram os Estados Unidos. Como se diz, o plantio é opcional. Agora, a colheita, mesmo em geopolítica e economia, é obrigatória. Então se divirtam, Estados Unidos.